Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, tudo tranquilo com você? Tudo jóia. Semana passada eu tive aquele probleminha com a minha internet aqui, a gente não conseguiu fazer a live, que era relacionada às tomadas de uso específicos geral. Aí nós vamos fazer ela hoje. E vocês assistiram aquele vídeo que eu mandei sobre divisão da instalação elétrica? Que eu mandei na Que foi última da aula? última aula? Isso, Que foi da Eu assisti. assistiu, né? Aí eu vou abordar esse assunto amanhã, tá bom? Aí hoje eu Beleza. quero falar um pouco com vocês sobre tomadas de uso específico, geral e a parte de projetos, né? Quais são as documentações necessárias para um projeto de instalações prediais. E amanhã a gente fala um pouco sobre divisão da instalação elétrica, tá ok? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente poder iniciar a aula. Pessoal, eu vou ter que sair. Deu um pau aqui, deu um probleminha aqui, eu vou ter que interromper aqui, só um minutinho. Aí, deixa eu ver se eu consigo de novo. Você consegue visualizar minha tela? Sim, Consegue? Então tá bom. Pessoal, então a NBR 5410 ela define pontos de tomada de uso específico e de uso geral. O que vem a ser isso? Todas as tomadas de uso geral, e a gente viu que as tomadas, né, a gente tem tomadas média, baixa e alta, e as tomadas baixas ficam a 30 centímetros do piso, e as tomadas médias 1,30 m e a tomada alta 2 metros. A norma também define as tomadas de uso geral e as tomadas de uso específico. O que vem a ser as tomadas de uso geral? Nós vimos que toda aquela regra, né, de divisão de perímetro, para a gente encontrar os pontos de tomadas de fração de perímetros para cozinhas, copas cozinhas e dormitórios, a gente está calculando ali tomadas de uso geral. Ou seja, qualquer equipamento eu posso estar conectando naquelas tomadas. Quando eu digo qualquer equipamento, são equipamentos, né? Hoje as tomadas que a gente encontra no mercado são tomadas de 10 amperes, né? Então, com a respectiva potência, né, que se encaixa nessas tomadas. Mas se eu tenho, por exemplo, um rádio relógio, se eu tenho que carregar meu telefone celular, eu estou usando tomadas de uso geral. É um uso comum. Qualquer equipamento, né, pode ser conectado naquela tomada. As tomadas de uso específico, né, que a gente chama de TUI, então as tomadas de uso geral a gente chama de TUG, né, simplificação, e as tomadas de uso específico a gente chama de TUI. Então, o número de tomadas de uso específico depende da quantidade de equipamentos que sabidamente estarão fixos no ambiente, tais como ar-condicionado, chuveiros elétricos, torneiras elétricas, fornos elétricos. A potência da TUI deve ser de acordo com o equipamento de uso específico que será utilizado, né, que será a TUI. Então, as tomadas de uso geral, a gente estabelece a potência em 100 VA ou 600 VA. As tomadas de uso específico,
ela é dedicada de forma exclusiva ao equipamento que ela vai ser alimentada. Então é muito comum, né, se a gente olhar aqui uma cozinha, quais equipamentos aqui, olha, vocês acham que deveriam ser conectados a uma tomada de uso específico? Ou seja, que vai ficar exclusivamente para ligar um determinado aparelho. Então aqui a gente tem um forno micro-ondas, tá vendo? Aqui a gente tem um forno elétrico, nós temos aqui uma geladeira, nós temos aqui uma coifa, né, um exaustor, nós temos aqui esqueci o nome, cooktop, também que usa, né, um ponto de tomada. Então, essas tomadas aqui são exclusivamente para esses aparelhos? Pessoal, estão me ouvindo aí? Sim. Sim. Tá bom. Então, essas tomadas aqui, olha, você vai ficar mudando essa coifa de lugar? Não. Não. Quando faz o projeto, né? Quando se fez o projeto dessa cozinha, desse planejado dessa cozinha, se definiu que a coifa ficaria nesse ponto. Então, eu preciso de ter um ponto de tomada alto aqui. Eu preciso de ter um ponto de tomada que geralmente vai ficar no interior desse gavetão, onde eu vou ligar, ficar dedicado exclusivamente para o cooktop. Eu vou precisar de um ponto específico, né, ao fundo aqui desse armário para ligar o micro-ondas, um ponto específico para ligar o forno e um ponto específico para ligar a geladeira. Então, são tomadas de uso exclusivo, né, aquelas que são dedicadas exclusivamente para um equipamento. Agora, as tomadas que ficam aqui sobre a bancada, onde eu vou ligar uma cafeteira, eu vou ligar um liquidificador, eu vou ligar alguns tipos de um processador, algum tipo de eletrodoméstico que eu vou utilizá-lo e guardá-lo, não é uma tomada de uso específico, é uma tomada de uso geral, é aquela tomada, né, no questão de cozinha, é aquela tomada de 600 VA. Novamente aqui, olha, eu tenho aqui nesses pontos tomadas de uso geral, ó, tomadas de uso geral, e eu vou ter de forma exclusiva para alimentar o micro-ondas, a geladeira, o cooktop e o fogão. Então, tomadas de uso específico aqui, ó, 1, 2, 3, e essas aqui sobre a bancada são as tomadas de uso geral que nós calculamos. Então, nessa cozinha aqui, quantas tomadas de uso específico vocês conseguem enxergar? O liquidificador aqui é uma tomada de uso específico? Não. Cooktop, tomada de uso específico, uso específico, uso específico. Isso aí. Nesse banheiro, aqui olha, tomada sobre a bancada. Então eu tenho aqui uma tomada sobre a bancada. É uma tomada de uso geral. Eu vou conectar um secador de cabelo, um aparelho de barbear, né, qualquer equipamento compatível com a corrente dessa tomada, eu vou poder conectar. Agora, essa televisão aqui, olha, você vai ficar mudando essa televisão de lugar? Então, o ponto de alimentação, o ponto de tomada de energia dessa televisão é uma tomada de uso específico. O ponto de tomada, esse chuveiro aqui não está com aparência de elétrico, mas vamos imaginar que seja um chuveiro elétrico. O ponto de tomada também desse chuveiro seria de uso específico. Porque existe uma definição, eu não sei, alguém que já estudou instalações elétricas prediais, em que para ser uma tomada de uso específico tem que ser uma corrente superior de 10 amperes, e não é isso, tá? Para ser uma tomada de uso específico, ela tem que ser exclusiva para um equipamento, independente da corrente que seja, que for o circuito. Então, independente da corrente do circuito, se é uma tomada que vai ser utilizada exclusivamente para um equipamento, ela será de uso exclusivo. Então, a mesma coisa eu tenho aqui, né, o banheiro. Aí eu tenho aqui, olha, a hidromassagem. Então, é um ponto de alimentação exclusiva da hidromassagem.
Aí eu tenho o chuveiro, um ponto exclusivo para o chuveiro. Nessa sala, né? A gente vê aqui, olha, que hoje, devido as edificações tendem a ser menores, né? Os apartamentos que na década de 70 era projetado apartamento aí de 100 metros quadrados, 90 metros quadrados era considerado pequeno. Hoje tem apartamentos aí de 45 metros quadrados. Então, cada vez mais é necessário se planejar o uso dessa edificação, né? O espaço dessa edificação tem que ser muito bem planejado. Então, essa televisão, eu tenho uma tomada de uso específico para ligar essa televisão. É exclusivamente um ponto aqui. Embaixo aqui eu tenho os aparelhos aqui de som, o aparelho de satélite da operadora de televisão. Tudo isso aqui fica conectado a um ponto de tomada que vai ser exclusivamente para esses aparelhos. Ok? Então, isso que eu queria falar com vocês de tomadas de uso geral e de uso específico. As tomadas de uso geral são aquelas que nós calculamos, né, utilizando ao perímetro e utilizando o perímetro, onde copas, cozinhas, área de serviço, a gente tem uma potência de 600 VA para as três primeiras e depois as 100 VA as excedentes. E quartos e dormitórios e salas, a gente vai estar adotando uma potência de 100 VA, né? Tomada de uso geral de 100 VA. E a tomada de uso específico é aquela colocada exclusivamente para alimentar um determinado equipamento. Equipamento conforme os exemplos que nós passamos aqui. Bem, vamos falar agora um pouco das 5410. Então, o que a 5410 exige, né? Se hoje você pega um projeto elétrico residencial de uma casa para fazer, ou de igual eu comentei, né? Não só de uma casa, mas de um edifício, ou de uma escola, de um hospital, de um complexo comercial como um shopping, quais são os documentos que são necessários para entrega ao cliente, né? Que a norma, a 5410, exige que uma instalação deva possuir. Então, a instalação deve ser executada a partir de projeto específico e deve conter, no mínimo, plantas. É interessante isso aqui, olha, a instalação deve ser executada a partir de projeto específico. Então, toda instalação elétrica deve ser executada através de um projeto. E ele tem que ser específico, né, específico àquela edificação. Eu não vou reaproveitar um projeto de uma edificação para uma outra, ele é específico. É interessante isso porque a maioria como isso não era citado na NR10, e a NR10, que é a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que tem um caráter de lei, e a maioria das empresas, né, não realiza a execução ou instalações elétricas através de um projeto. Geralmente sempre tem um eletricista que faz uns tipos de improvisos ou um tipo de uma instalação que não está dentro de normatização, mas que entra em funcionamento. E não existe projeto. E a NR10 hoje, né, a nova NR10, ainda ela não foi sancionada pelo presidente, mas ela já cita também que todo eletricista, toda atividade de instalação elétrica deve estar sendo realizada com acompanhamento de um projeto. Então, o que eu percebo, né, geralmente as coisas acontecem muito com a indústria. Várias empresas que a gente presta serviço, a demanda de projetos de instalações elétricas tem aumentado. Por quê? Em virtude do caráter normativo, que caso venha acontecer um acidente,
a primeira coisa que vai ser questionada é se de fato estava seguindo um projeto. Então a gente começa aí no 6.1.8.1, toda instalação deve ser executada a partir de projeto específico. Aí na letra A, né, a gente fala de plantas, né? O que são essas plantas? A gente sempre tem que indicar dentro de um projeto elétrico, né, a planta baixa, representando os pontos elétricos que serão localizados e a sua funcionalidade e a distribuição de circuitos, bem como a sua infraestrutura, né? O que eu falo de infraestrutura? Se eu estou utilizando eletrodutos, se eu estou utilizando leite, se eu estou utilizando bandejamento, né? Qual que é a infraestrutura de cabeamento que está sendo empregada. Então aqui você tem a simbologia. Então a planta, né, de uma instalação elétrica, ela visa representar esses pontos, o que nós estamos aprendendo a fazer. Voltando a 5410, esquemas unifilares e outros quando aplicáveis. Então, esquemas unifilares. A NR10 ela obriga que todas as instalações elétricas deverão possuir esquemas unifilares, instalações com potência acima de 75 kVA. E a 5410 já exige que esquemas unifilares aqui para todas as instalações. O que são os esquemas unifilares? Então vamos imaginar aqui, né, o meu quadro de distribuição. O meu diagrama unifilar ele vai compreender qual disjuntor alimenta qual carga. Então eu tenho que o disjuntor 1 passa por um dispositivo de diferencial residual e alimenta o circuito 1. Quem é o meu circuito 1? É um circuito de iluminação. Se eu venho aqui, e olho o meu circuito, meu disjuntor 25, ele representa o circuito 25. Quem é meu circuito 25? São tomadas de uso geral que está considerado como reserva nesse projeto. Então, o diagrama unifilar ele visa justamente representar os pontos de origem de alimentação de um determinado circuito e a carga que ele está alimentando. Então, se é uma iluminação, se é uma tomada de uso geral, se é um ar-condicionado, se é um ventilador, se é um chuveiro elétrico, se é uma motobomba ou um motor elétrico. Então, o diagrama unifilar ele representa o disjuntor. Lembrando que esses disjuntores têm que ser tagueados, tem que ser informada a corrente nominal de cada um desses disjuntores. É também interessante informar que, no caso, nesse projeto eu não especifiquei não indiquei a seção nominal do condutor no diagrama unifilar, porque está do lado do meu quadro de cargos, onde indica, né? Circuito 1 cabo de 1,5, circuito 2, 2,5. Então eu consigo identificar, mas no momento que eu não coloco esse quadro de cargas tão próximo, eu tenho que identificar a seção nominal dos condutores aqui também, tá? E algumas boas práticas de projeto, né, recomendado pelo PNR10, até a distância desses circuitos, né, até a carga. A gente coloca a metragem do cabo aqui. Então, diagrama unifilar. Outro ponto da 5410 é detalhes de montagem quando necessários. Os detalhes de montagem, isso aqui é algo que geralmente dá um pouco de desgaste junto ao cliente, porque quanto mais você detalhar um projeto, mais caro ele fica, porque demanda maior tempo de desenho, né? Você vai gastar um tempo maior para poder detalhar. E quanto maior o nível desse detalhamento, eu vou precisar de maior quantidade de horas de desenhista, e isso gera um custo maior. Então,
para que servem esses detalhamentos, né? Vamos imaginar aqui nessa planta baixa. Olha, aqui está o meu quadro de distribuição e está chegando aqui, olha, leito, uma eletrocalha para ser conectada a ele. Nessa visita de planta, nós não conseguimos, né, indicar, se você não escreveu uma nota, indicar como está sendo feita essa montagem. Então, se a gente vem aqui nos detalhes típicos, olha, eu já consigo mostrar aqui o painel elétrico e estou indicando que a eletrocalha vai vir por cima e a conexão vai ser por cima do painel. Então já começa a detalhar. Os pontos de tomadas, né? Eu não sei a altura na planta baixa, eu não consigo identificar os pontos de tomadas. Então aqui eu estou colocando 1200, tá vendo? Então, ou seja, 1,20 m do piso acabado. Os pontos de tomada para interruptor, também estou colocando 1,20 m. Então nesses detalhes típicos a gente indica qual que seria a altura, né, as informações que a gente não tem como representá-las na planta baixa, tá? Vamos representar na planta baixa. Por exemplo, aqui foi uma instalação aparente, então a gente percebe o uso aqui de fixação de eletroduto nas extremidades, olha, de cada condulete, de cada caixinha dessas aqui 4x2. Eu quero indicar a fixação da cantoneira que vai suportar a eletrocalha. Então aqui eu estou indicando, olha, vai ser fixada em concreto. Então eu estou indicando aqui os parafusos, né? Qual o tipo de parafuso, a mão francesa, né? Vai ser o bucho S10, parafuso, cabeça rosca. Então esse aqui é um detalhamento, né? Essa eletrocalha está passando aqui, olha, essa linha azul que contorna todo esse salão é uma eletrocalha. É uma eletrocalha e a montagem dela está ali. Então, quando a gente vai fazer desenvolver esse tipo de projetos, a gente tem que definir muito bem esse nível de detalhamento. Outro ponto que nós temos aqui na 5410 é a elaboração do memorial descritivo. O que é o memorial descritivo? O memorial descritivo de uma instalação elétrica visa a gente descrever, né? O próprio nome já disse, memorial descritivo. Eu vou criar um registro, né? Uma memória de quais são as características dessa instalação elétrica, tais como os níveis de energia, influências externas, meio ambiente, construções das edificações, a especificação dos materiais, né, qual tipo de disjuntor eu estou utilizando, se eu estou usando supressores de surto, como que são os modelos de tomadas, a iluminação, a iluminação de emergência, os condutos e eletrodutos e cabos elétricos. Então o memorial descritivo ele vem, né, definir, olha, nível de energia. Aquela edificação, olha, ela é uma edificação trifásica 220, composta por condutores 3 fases, o neutro e o terra. Os circuitos de iluminação e refletores optou-se em ligar em 220. As tomadas do geral optou-se em 127, levando a consideração fase neutra e terra. O sistema de aterramento é o terra e neutro composto, depois terra e neutro separado. Isso aqui nós vamos estudar lá na frente. As influências externas, né? Então a gente olha quais são as condições de ambiente. Então a gente olha a temperatura, as condições climáticas, né, de umidade. Isso tudo vai influenciar na especificação do seu material, a altitude, a presença de água, né? Qual que seria a presença de água daquele quadro de distribuição que está nesse local receber uma projeção de água, né? Receber uma projeção de água. Poxa, ele está numa área coberta. Se ele está numa área coberta, ele está protegido. Então eu relato isso no memorial descritivo, né?
esse memorial descritivo ele vai ser o parâmetro para a gente saber especificar o material de forma correta. Se é presença de corpos sólidos, presença de substâncias corrosivas ou poluentes. A gente uma vez prestou serviço em uma empresa que o processo gerava um gás químico que provocava corrosão. Isso numa indústria alimentícia. Então a gente teve que se utilizar inox para a construção dos painéis elétricos. Choques mecânicos, né? Quais são a presença, né, de se houver choque mecânico nos painéis, nos componentes da instalação? Vibrações, presença e afloramento de mofo, presença de fauna, né? Se eu tenho um excesso de presença de fauna de animais, eu tenho que proteger. Exemplo, uma subestação elétrica. Eu tenho um problema numa subestação onde está entrando um gambá, toda semana tem um gambá que morre eletrocutado em cima dos transformadores. Presença de fauna. Tem que arrumar uma forma de evitar com que esses animais entrem nessa subestação. Tá? Então, se ocorre esse risco, eu tenho que promover no meu projeto, na minha instalação, que esse risco seja eliminado. As interferências eletromagnéticas, eletrostáticas ou ionizantes. Então, são vários pontos que a gente tem que observar e inserir no memorial descritivo, que se faz necessário compor a instalação elétrica. Tá? Não vou ler esses itens todos não, porque isso está na norma. Os quadros de destruição, aqui faz um relato, né, de como deve ser feito os quadros, como devem ser são os disjuntores, supressores de surto, as tomadas, né, que são utilizadas, as de 3 pinos, o tipo de luminária adotada no projeto, tipo de eletrodutos, né, os cabos, né, as normas de fabricação desses cabos, o isolamento dele, as condições de aterramento. Então, isso é um memorial descritivo. Memorial descritivo de uma instalação elétrica. Se nós olharmos agora, dando sequência 5410, especificação dos componentes e descrição das características e normas que deve atender. Então, especificação dos componentes. Então, a especificação dos componentes são as listas de materiais. Na lista de material eu faço isso. Então, nessa lista de material, o que a gente cita? Eletrocalha perfurada com virola, espessura, fornecida em peças de 3 mm. Eu queria achar um aqui que eu vou ter o eletroduto. Aqui, ó, eletrodutos. Então, eletroduto de 1 polegada, tá vendo? É citada a norma de fabricação desse eletroduto. As eletrocalhas ali em cima eu deveria ter colocado também. Mas vamos lá. Então, eu cito a norma 5598. Isso aqui vai determinar a espessura da barra, da chapa do eletroduto que é formado. Então, se é um eletroduto para ser utilizado em área explosiva, tem uma norma. Eu acho que esse 5598 é para uma atmosfera explosiva. Então, se não é para uma atmosfera explosiva, eu vou utilizar um outro eletroduto. E isso tem diferença de preço, tá? Por isso que é interessante saber especificar o material. Cabos e componentes elétricos, né? Então, a tomada, conforme a norma 14136, os interruptores bipolar, o cabo, conforme a 13248, a 13570 e a NBR 5410. Então, a gente cita quais são as normas e as características que deve ter esse material. Então, isso são as informações, né, dos componentes das instalações com base naquela análise que nós fizemos do memorial descritivo.
Outra documentação que se faz necessária, né, são os parâmetros de projetos, corrente de curto-circuito, queda de tensão, fatores de demandas considerados, temperatura ambiente. Então isso aqui, olha, a gente encontra, né, temperatura ambiente, etc., no memorial descritivo. Parâmetros de correntes de curto-circuito, queda de tensão, fatores de demanda, a gente pode colocar no memorial. Mas o diagrama unifilar da instalação elétrica, né, o diagrama unifilar, você vai conseguir, você tem que indicar essas informações. Então aqui eu estou indicando, olha, a corrente nominal desse barramento é 100 A e a corrente de curto-circuito é 10.000 amperes, então 10 kA. A tensão desse barramento é 220, 127, 60 Hz. Então eu estou indicando quais são os meus parâmetros a minha característica do meu sistema elétrico. Está indicado aqui no barramento do meu quadro de distribuição. Então isso aqui, olha, porque quando a gente fala de corrente de curto-circuito é quando fecha mesmo o curto, né? Os curtos podem ocorrer entre fase neutro, fase e fase terra. E quando o curto ocorre, não é necessária a instalação elétrica, não é que a instalação elétrica vai se incendiar. Se você projetar as proteções elétricas que são necessárias e que vai atender aquele nível de curto, o seu disjuntor ele vai desarmar. A sua proteção elétrica ela tem que atuar. E é isso que faz com que se evite incêndio. Então toda vez que se vai fechar um curto, não é para sair queimando o painel elétrico, não é para queimar os cabos da carga até o painel, né? Não é para queimar a edificação se incendiar. Se você dimensionar e especificar o disjuntor de forma correta e que atenda esses quesitos de curto-circuito, acabou, resolveu. Por exemplo, aqui, olha, se eu coloco uma barra aqui de 10, se aqui eu indico 10 kA, meus disjuntores aqui eles não podem ser inferior a 10 kA, tá, de curto-circuito. A gente vai abordar isso mais um pouquinho à frente, senão vocês vão ficar com dúvida aí. Beleza. Então, esses são os documentos, tá, que devem ser entregues em uma edificação, em um projeto. Odilei, mas você consegue entregar isso tudo para o cliente? Olha, qualquer projeto é necessário isso daqui: a planta, os esquemas unifilares e a lista de material. Você não consegue fugir disso. Você tem que, é o básico. Clientes que correm o risco de sofrer inspeções de órgãos públicos e que pode ocasionar multas, você deve entregar a documentação completa. Na verdade, né, o correto é você entregar todas as documentações para qualquer tipo de instalação. Mas se eu for fazer um projeto elétrico para uma escola, eu sou obrigado, dentro do meu aspecto legal, a entregar essa documentação. Em um momento, caso venha ocorrer um acidente nessa edificação e vierem verificar as documentações de projeto, eu tenho embasamento para estar justificando, né? Nós teremos embasamento para estar justificando quais foram as nossas escolhas. Vai estar isso aqui relatado. Olha, por que eu adotei esse tipo de condutor elétrico, se era um local de afluência ao público? Por que eu adotei um sistema de proteção, não adotei um sistema de proteção contra choque? Aí eu faço uma comparação com a norma e deixo isso registrado. Então são documentos que podem vir a ser solicitados mais à frente. Então é um respaldo para nós que vamos desenvolver esses projetos de instalação. Após concluída a instalação, a documentação indicada acima deve ser revisada e atualizada de forma a corresponder fielmente ao que foi executado, que é a documentação de conforme construído, que é o as-built, né? Que a gente chama de as-built.
Essa atualização pode ser realizada pelo projetista, pelo executor ou por outro profissional, conforme acordado previamente entre as partes. Então vamos imaginar, eu fiz o projeto e quem executou foi alguém de vocês, foi a empresa de vocês. De quem é a responsabilidade de fazer o as-built? Porque às vezes a gente tem uma modificação, aquele encaminhamento de cabo que eu tinha indicado no projeto não foi, não atende, vocês tiveram que mudar essa rota. Um ponto de tomada que estava posicionado em um determinado local, às vezes ficou melhor na hora de ver a edificação pronta deslocar para outro. O as-built é você retratar de fato o que foi montado. Então você vai pegar o projeto, vai a campo e verifica, olha, esse ponto de tomada está indicado no projeto, foi montado dessa forma? Ah, não, foi deslocado para tal local. Então você vai desenhar e representar conforme a construção. Aí fica a caráter de acordos, né, entre clientes, é isso que a norma cita. Pode ser a empresa executora, né, montadora da instalação, ou pode ser a empresa de projeto que volta, né, após a startup comissionamento, volta na edificação e faz esses as-builts. Pessoal, dúvida? Alguma pergunta? Tranquilo. Tranquilo? Beleza. Tem como mandar esse arquivo no grupo? Tem sim. Você quer a norma já está já mandei para vocês no início, o WhatsApp. Esse do PowerPoint aí, ó. Passo sim. E a aula está sendo gravada. Beleza. Pessoal, conforme eu tinha comentado com vocês, eu quero abordar aqui quais são os passos que a gente tem que desenvolver um projeto, né? Que eu devo seguir para a elaboração do projeto. Quais são os passos da elaboração dos projetos de instalações elétricas? Então, o primeiro passo que a gente faz, né, que a gente necessita, é projeto arquitetônico. Sem o projeto arquitetônico, nós não conseguimos desenvolver o projeto elétrico. Vocês viram que para a gente realizar a previsão de cargas, né, a previsão de cargas desse projeto, é necessário a gente ter noções da área e ter noções de perímetro para definir a demanda daquela instalação, né? Quantas tomadas que eu vou ter de uso geral e a carga de iluminação. Então, com o projeto arquitetônico, o segundo passo é realizar a previsão de cargas. Previsão de cargas de tomadas de uso geral e específico, bem como os equipamentos elétricos que serão utilizados na edificação. Então é nesse momento que nós vamos questionar ao cliente, né? Eu vou pegar a planta baixa e nós vamos questionar quais são os pontos, quais são os equipamentos que, além dessa previsão de cargas que a gente já sabe desenvolver, quais são os equipamentos que vão ter nessa instalação. Eu vou ter ar-condicionado, eu vou ter algum tipo de bomba elétrica, algum tipo de motor. O terceiro passo
é o que nós vamos começar a aprender, nós vamos aprender amanhã, que é a divisão da instalação elétrica. Essa divisão da instalação elétrica quer dizer quantos circuitos essa edificação vai ter. O meu quadro de distribuição, quantos disjuntores vão existir. Então, a divisão da instalação elétrica, a gente vai proceder na aula de amanhã, que é justamente determinar a quantidade de circuitos que aquela edificação vai possuir. E essa quantidade de circuito corresponde à quantidade de disjuntores ali no meu quadro de distribuição. Então, a divisão da instalação elétrica. Eu feito essa divisão da instalação elétrica, eu vou fazer o dimensionamento do padrão de entrada, ou seja, segundo a normatização da concessionária de energia onde essa edificação for construída, né? Então aqui em Minas é a CEMIG, em Rio de Janeiro é a Light, São Paulo a gente tem a Taesa, né? São Paulo são várias companhias. Então a gente vai seguir a normatização dessas concessionárias de energia que alimentam a nossa edificação. Então o dimensionamento da entrada, né? Se o meu padrão vai ser 220, se ele vai ser 127, se a corrente de entrada do disjuntor de entrada é de 40, 70, se eu vou precisar de comprar um transformador e fazer uma cabine primária, porque a CEMIG não vai conseguir me entregar, não tem potência, né, suficiente para os transformadores da rua para atender a minha demanda. Então a gente vê isso em supermercados, né? Você vê que os grandes supermercados possuem transformadores na entrada. Eles têm um cubículo de entrada que é uma pequena subestação, onde tira energia em 13,8 e entrega diretamente para o cliente, né? Não é igual o nosso que tira do sistema elétrico 127. Eu já tenho que tirar uma potência maior, porque a carga minha exigida, né, da minha instalação, o transformador que atende ali aquele quarteirão não vai ser suficiente para atender a minha demanda. Então eu tenho que fazer esse dimensionamento de entrada para verificar o que vai acontecer, se vai ser 127 ou 220, bifásico, monofásico ou trifásico. O quinto passo, né, realizado esse dimensionamento, é desenhar os pontos elétricos na planta baixa. Então nesse item é pegar a planta baixa e indicar os pontos aonde vai ficar os componentes elétricos. Então olha, eu vou estar indicando aqui, olha, iluminação, pontos de tomada, né, iluminação de emergência, refletores, tomadas no piso. Então eu vou desenhar onde está cada um desses pontos e vou fazer o que? E vou distribuir a minha rota de cabo, criar uma infraestrutura minha de cabeamento. Então eu vou desenhar os pontos elétricos da planta baixa, vou colocar aqui calcular o posicionamento do quadro de distribuição Então a gente nesse ponto, né, no item 6, nós vamos calcular onde que fica posicionado o quadro de distribuição. Então tem um critério que a gente deve adotar. A gente vai com uma metodologia de cálculo que a gente vai chegar, olha, o quadro de distribuição ele vai ficar aonde? Mais próximo da carga mais centralizado na casa. Alguns falam que deve ficar próximo do medidor de entrada. Então aonde que vai ficar esse quadro de distribuição? No momento que você conseguir descobrir aonde fica o quadro de distribuição
né? Você descobriu, olha, o quadro de distribuição, o posicionamento dele é aqui. Aí você vai montar a rota de cabo, saindo dele. Ou seja, indicar os eletrodutos ou eletrocalha, né? Então desenhar as rotas de cabeamento, que é justamente sair do quadro de distribuição e levar até os componentes elétricos. Então desenhar as rotas de cabeamento e a distribuição dos circuitos, que é o desenho dos condutores elétricos, a distribuição dos circuitos. Feito isso, nós vamos agora dimensionar os condutores elétricos. Então, a gente vai dimensionar os condutores elétricos. Dimensionando os condutores elétricos, nós vamos dimensionar os disjuntores. Dimensionando os disjuntores, nós vamos dimensionar os eletrodutos. Ou seja, qual que vai ser uma tubulação de 3/4, de 1 polegada. Eletrodutos. O próximo passo, dimensionei o eletroduto, nós vamos agora fazer o que? Lista de material. Indicação do aterramento elétrico, como que ficaria o aterramento dessa edificação. Então você vai indicar isso no seu projeto. E aquelas documentações que nós comentamos aí ao longo da aula, que a 54 nos orienta, que é a 54 nos orienta, essas documentações aqui que devem ser elaboradas e entregues. Hoje se faz necessário a anotação de responsabilidade técnica, que é algo positivo. Antigamente o técnico era, antigamente não, né? Há uns 2 anos atrás, se não me engano, 2 ou 3 anos, os técnicos eram vinculados ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, de Agronomia, desculpa, Engenharia e Agronomia, e os técnicos resolveram montar um conselho à parte, que é o CFT, né, Conselho Federal dos Técnicos, ou CRT, Conselho Regional dos Técnicos, e saíram do CREA. Então é o órgão que hoje fiscaliza os profissionais. Então o que é o conselho, né, profissional em nossas vidas, né? O conselho profissional, ele visa fiscalizar o mal profissional. Então se eu tenho um médico que trabalha de uma forma não ética e que venha gerar a morte de alguém ou algum dano físico em alguém, o Conselho Regional de Medicina, ele vai poder investigar e, caso observar que houve uma má conduta desse médico, ele vai perder o registro, ou seja, ele não vai poder mais ter o exercício da medicina. O mesmo acontece com os engenheiros, né? Os engenheiros que de alguma forma chegou a provocar dano, poderá perder o registro dele, ou seja, você perde a sua autorização de trabalho, né? O tempo todo que você tem de experiência profissional, o tempo que você tem de faculdade, você vai se perder aquilo tudo, vai ter que buscar uma nova profissão. O técnico é a mesma coisa, tá? Então, existe um conselho, ele é novo, eu não tenho acesso muito ao site do CFT,
Mas eu tenho, depois eu vou passar para vocês a lei, onde mostra quais são as outorgas que vocês têm sobre as chancelas que vocês têm sobre a execução de instalações elétricas. Então, hoje, se eu não me engano, acho que chega a uma potência até de 800 kVA, então é uma potência bem significativa, tá? Então, vocês praticamente podem fazer quase, digo que 90% que um engenheiro faz, um técnico eletrotécnico vai poder fazer. Aí vem a questão da questão de responsabilidade, né? Será que um curso de 2 anos ele está suficiente para isso, né? Para realizar esse desafio? A gente estuda e a cada dia a gente fica com receio ainda de tomar algumas decisões. Aí vale do comportamento, da ética de cada um. Mas esse que é o papel do conselho técnico na vida do profissional, né? Dos conselhos profissionais. Ô, Josué, Pois não? tem um caso também que, tipo, quando você vai pra você construir uma casa, aí a casa que você for pra você fazer, se eu não me engano, acho que tem que ficar 1,5 m, 2 metros longe da rede, né? Porque se você construir a casa próximo da rede, aí você já tem comunicação com a CEMIG, né? No caso de jogar energia lá pro padrão, né? Exato. Aqui perto de casa mesmo, teve um caso desse há uns tempos atrás, aí a CEMIG não ligou não, porque É. o cara construiu a casa bem próximo à rede. Isso aí. Tem uma faixa que a gente chama faixa de servidão, né? Se você estiver próximo às linhas de transmissão, você tem que respeitar uma margem. Então ele não liga, não vai ligar essa energia. Eu tive um questionamento desse o ano passado. Um rapaz comprou um terreno na área rural e justamente uma faixa desse terreno passava uma linha de transmissão e ele não poderia edificar nada embaixo dessa linha de transmissão, dessa torre, né? Nada. O que desvalorizava um pouco o terreno dele. Infelizmente desvaloriza. Não pode construir. Tem que manter esse afastamento. Pessoal, mais alguma dúvida? Não. Tranquilo? Pessoal, então por mim hoje está finalizada a nossa aula, tá bom? Aí amanhã eu quero trabalhar com vocês com divisão da instalação elétrica. Aí eu acredito que assistem aquele vídeo, eu vou trabalhar novamente, eu vou explicar, né, para vocês. A gente vai fazer essa live amanhã novamente e a gente parte com esse princípio da divisão da instalação elétrica. Eu acredito que a gente vai avançar um pouco mais com aquela planta agora. Amanhã eu já vou passar alguns componentes, né? A gente vai colocarmos juntos se a casa vai ter um ar-condicionado, se ela vai ter um eletrodoméstico, quais eletrodomésticos que ela vai possuir, para a gente poder ver quais tomadas serão de uso específico e a gente vai poder começar a desenhar e desmembrar esses pontos elétricos nessa planta baixa. O que eu queria pedir para vocês? Vocês sabem o formato A3? O formato A3 equivale a 2A4, que é um formato um pouco maior. Vocês conseguirem comprar e desenhar essa planta que eu passei para vocês nesse formato A3. Por quê? Vai ser mais fácil, nesse primeiro momento, da gente fazer esse projeto elétrico toda à mão. E a gente está na primeira etapa desse módulo, né? E na segunda etapa, eu vou deixar a critério de cada um também. Se quiser desenvolver no CAD, desenvolve. Mas nesse agora, para a gente ganhar tempo, para vocês também ganhar tempo, vamos desenvolver à mão. Pega aquela planta e transcreve ela para formato A3, amplia a escala dela, coloca ela maior, que vai ficar mais fácil para vocês desenharem, tá? Agora, quem não quiser, isso é uma dica, não é obrigado não. Um formato A3, aumenta a escala, que a partir da semana que vem a gente já vai começar, vocês vão ter que começar a desenhar isso aí. Combinado? Combinado. Tem Pessoal, aquela planta que a gente fez a disposição lá? não entendi?
É a planta que a gente fez distribuição de tomada? Isso, ela mesmo. Essa planta mesmo, tá? Beleza. Ok? Pessoal, então, boa noite. Obrigado aí pela presença de vocês aqui, tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.